Então, se você parar pra pensar sobre isso, quando a gente conquista nosso desejo por jogar videogames e a gente engaja em outra atividade, não há uma recompensa. Na verdade, o que acontece é punição por esse comportamento. E se nosso cérebro experiencia punição quando a gente vai pra academia, quando a gente é produtivo, que tipo de comportamento você acha que vai ser evitado e qual tipo de comportamento você acha que vai ser reforçado? Oi, eu sou o Kiwi. Você está assistindo uma versão extraoficial dublada dos vídeos do canal Healthy Gamer Didi. Meu objetivo é disponibilizar para todo o público brasileiro as informações, conselhos e mensagens que o psiquiatra e ex-monge Alok Noah, ou Dr. K, tem compilado pelo decorrer de sua carreira. Portanto, se você entende inglês, por favor assista ao vídeo original. Este vídeo foi publicado no canal oficial na data de... Link do canal oficial na descrição. Eu quero falar com vocês hoje sobre como parar de jogar videogames. Isso é algo pelo qual eu tive muitos problemas, muita gente na comunidade fala sobre isso, onde você sabe que você deveria estar fazendo coisas além de jogar videogame. Talvez você esteja usando internet, redes sociais, e a gente sabe no fundo da nossa cabeça que a gente deveria estar sendo mais produtivo, talvez se exercitando, talvez aprendendo a cozinhar, talvez na escola, talvez trabalhando no currículo. Tem um monte de coisas que a gente deveria estar fazendo. O problema, no entanto, é que videogames são, na verdade, bem mais divertidos, certo? É por isso que eles ficam meio viciantes. Porque a qualquer momento que você passa jogando videogames, vai ter algum tipo de recompensa. Enquanto todas essas outras coisas que deveríamos estar fazendo, às vezes por algum motivo é só muito difícil de se motivar a fazer. Então o que a gente acaba fazendo? A gente tenta conquistar esse desejo. A gente acorda de manhã, o primeiro pensamento é: eu quero jogar jogos hoje, eu não quero trabalhar com meu currículo, eu não quero me exercitar, não quero fazer nada disso. E se você é como eu, o que você vai tentar fazer é lutar contra si mesmo. Você vai tentar conquistar esse desejo, você vai usar força de vontade e disciplina. E você vence. Por um dia, talvez dois. Mas se você é como eu, você sabe que eventualmente o verdadeiro desafio é saber que você vai perder. Certo? Você pode conquistar esse desejo no dia 1, no dia 2, na força de vontade, e talvez até no dia 3 e no dia 4. Mas inevitavelmente, você vai escorregar. Você vai voltar para os videogames. E o desafio que eu enfrento, e talvez você também enfrente, é que conquistar esse desejo de jogar jogos parece uma guerra que você eventualmente perde. Certo? Você pode vencer uma batalha aqui, uma batalha ali, mas esse desejo de jogar jogos e esse esforço constante que você faz nunca vai embora. Então o que eu amaria mostrar pra vocês é uma forma de como de fato mudar isso. Porque o que eu descobri, e isso é o que é bizarro sobre isso, é que você pode de fato mudar isso. E eu sei que, se você parece meio cético com isso, deixa eu começar pelo menos contando uma história de um paciente com o qual eu trabalhei sendo psiquiatra de vícios. Então eu não sei se vocês já notaram, mas álcool é meio viciante. E eu notei algo muito estranho com pacientes que estavam sóbrios há um tempo, que depois de um tempo eles começaram a falar umas frases bem estranhas. Coisas tipo: eu nem penso mais sobre álcool. Não é mais um problema na minha vida, eu nem quero mais tomar. E eu fiquei muito confuso sobre isso, porque eu meio que aprendi que o lance todo sobre você ter vício em álcool é que você tem essa predisposição genética, que tem esses químicos no seu cérebro, neurotransmissores, neurônios, que fazem você viciados à substância. Que você almeja a substância, você quer a substância, e apesar do fato dela ter arruinado sua vida toda, você não pode resistir à substância. Então eu comecei a me perguntar, tipo, calma aí um segundo. O que tá acontecendo aqui? Porque essas pessoas estão sóbrias, mas não mais por força de vontade. Elas não estão sóbrias por conquistar o desejo. Algo mudou na forma pelas quais o desejo delas se manifesta. Mais importantemente do que isso, elas estão na verdade desejando a não tomar. Então o que eu amaria compartilhar com vocês hoje é como moldar o seu desejo para que você nem mais queira jogar videogames. E eu sei que isso pode soar completamente insano, mas na verdade é bem simples. E o princípio que a gente mais vai focar hoje é reforço de comportamento. Então vamos começar entendendo sobre reforço de comportamento dentro de videogames. Então, falando no geral, a gente tem um circuito no cérebro, ou essa parte do cérebro chamada núcleo accumbens. O núcleo accumbens é um circuito muito dopaminérgico. Então, o que acontece geralmente é que a dopamina é liberada no núcleo accumbens, reforça o comportamento, a gente passa a querer fazer mais, e o sentimento subjetivo do reforço no núcleo accumbens é, na verdade, satisfação, prazer. Então quando a gente fala sobre essas coisas dopaminérgicas, tipo redes sociais, jogos, coisas assim, a gente gosta de fazer. E esses comportamentos são reforçados. E é por isso que eles são tão difíceis de parar. Esse é o problema básico dos videogames, é que eles são divertidos. E sempre que a gente joga eles, é aí que o circuito do nosso cérebro é ativado. A gente recebe uma faísca de dopamina e o comportamento é reforçado.
No dia seguinte, quando a gente acordar, a gente tá pensando sobre videogames, a gente quer jogar videogames, porque o nosso cérebro, o núcleo accumbens, está tipo, ei, eu preciso de dopamina, então vamos jogar. Então a gente cai nessa armadilha de pensar, tipo, ok, já que é meu impulso natural de jogar videogames, que é isso que o meu núcleo accumbens quer fazer, eu vou tentar restringir, eu vou conquistá-lo, eu vou controlá-lo. Então vamos entender um pouco mais sobre o que acontece em termos de reforço quando você consegue de fato controlar o impulso de jogar videogame. Então vamos dizer que eu acordei de manhã e eu quero jogar videogames, eu quero aquela faísca de dopamina, mas eu decido não fazer isso. Então eu uso minha força de vontade, eu ativo meus lobos frontais e controlo o desejo. Mas aí eu quero ser produtivo hoje. Então eu vou me exercitar, eu vou pra academia. Então eu vou pra academia. E aí eu malho por... Eu tava planejando malhar por 1 hora, mas eu tô meio que me descondicionando porque eu jogo o dia inteiro. Então depois de 10 minutos eu tô ofegando e morrendo. Aí eu vou pra casa, porque eu tava exausto. Então eu quero que vocês pensem sobre isso por um instante. O que você acha que eu estou de fato reforçando naquele momento? Você acha que eu tô falando pra mim mesmo coisas tipo, yay, eu fui pra academia? Não, na verdade eu me sinto terrível, eu me sinto sem ar, eu sinto vergonha porque eu ia malhar por 1 hora e eu durei só 20, 25 minutos. Eu me sinto com vergonha de mim mesmo, eu não tô me sentindo bem. Então se você parar pra pensar, o que eu tô de fato fazendo naquele momento? Será que eu tô reforçando o desejo por me exercitar? Com certeza não. E o mesmo é verdadeiro para caso você queira ser produtivo por um dia. Então vamos dizer que eu tenho uma prova daqui 1 semana e eu decido que eu não vou procrastinar, eu vou estudar por um tempo. Então eu me levanto, eu me forço a estudar e eu fico por 2, 3 horas. E como eu me sinto no final dessa sessão? Será que eu me sinto muito bem sobre mim mesmo? Geralmente não. Eu começo a pensar coisas tipo, cara, não acredito que eu tenho tanto trabalho a fazer. Eu devia ter começado mais cedo. Eu vou ter todo tipo de pensamento, mas geralmente eu não vou me sentir muito bem. Eu não vou estar pensando no final das 2 horas, tipo, eu vou conseguir 1 A nessa semana. Eu tô mandando tão bem, isso é incrível. Então se você pensar direitinho sobre isso, quando a gente conquista o nosso desejo de jogar videogames, quando a gente engaja em outro comportamento, não há recompensa. Na verdade o que a gente experiencia é punição por isso. E se nosso cérebro experiencia punição quando a gente vai pra academia ou quando a gente é produtivo, que tipo de comportamento você acha que vai ser evitado e qual tipo de comportamento vai ser reforçado? Então, mesmo jatos de produtividade, impulsos de fazer a coisa certa, na verdade, leva a uma espiral de evitamento. Você passa a evitar coisas produtivas porque a gente não gosta de fazer essas coisas. Então, é isso que acontece. Você entra no ciclo em que eu tento resistir ao videogame, isso dura um dia ou outro, não funciona muito bem, e aí eu quebro, certo? Eu relapso, eu volto a jogar, e aí eu tenho que resistir de novo. Então eu junto toda a força de vontade, e na segunda vez fica mais difícil, e na terceira vez fica ainda mais difícil. E quanto mais você tenta criar o hábito, mais difícil fica. E quando você pensa sobre isso, isso é tão estranho, por que isso está acontecendo? É porque toda vez que você tenta criar o hábito e você falha de certa forma, ou é temporário, o que você na verdade está criando é uma punição a si mesmo. Então tudo o que você está fazendo é pagar o preço sem conseguir de fato o benefício. Então pense em exercício por uns segundos. Quantos dias você precisa ir para a academia para de fato sentir um reforço positivo? Precisa ser meses. Não vai ser alguns dias, não vai ser algumas semanas. Nós estamos falando de 3, 4, 5, 6 meses. E se você olhar pelas lentes do reforço, agora você consegue entender por que ir pra academia é difícil. Porque sempre que você vai pra academia, você se sente pior. E, enquanto isso, tem aquele outro videogame muito atraente que você pode entrar a qualquer momento e que vai te dar aquele jato de dopamina. Então, essa é a primeira coisa a entender. É que superar o vício em videogame não é um reforço positivo. É, na verdade, punitivo. E com o tempo, pode induzir o seu cérebro a evitar produtividade em vez de videogames. E aí agora a pergunta é, o que a gente faz sobre isso? Então a nossa estratégia precisa ser uma em que a gente começa reforçando os tipos certos de comportamento. Em vez de quando a gente engaja no comportamento ser punido por ele, a gente precisa cultivar maneiras em particulares pelas quais o nosso cérebro pode sentir prazer fazendo. E isso começa, primeiro de tudo, capturando seus impulsos criativos. Então se você é como eu, parte do que você talvez tenha experienciado é que tem vezes durante o dia que você sente animação em fazer outras coisas que não são videogames. Talvez você fique animado com ler um livro em particular. Talvez você fique animado com, sei lá, pintar. Ou talvez você fique animado com assistir alguém fazendo treino e aí você vê alguém fazendo canoagem e você fica tipo, mano, seria muito divertido fazer canoagem e sair nadando. Tem esses impulsos naturais que você tem pelos comportamentos certos. E isso é muito importante porque esses impulsos são naturais. Eles não são coisas que você se força a fazer. Então isso não é tipo evitar jogar videogame para poder se exercitar. Isso é sobre capturar um impulso natural. No meu caso,
é escrever. Então é sobre isso que eu vou focar, mas você pode aplicar isso para qualquer impulso criativo ou tipo de impulso que você talvez tenha. Então eu comecei simplesmente fazendo anotações. A primeira coisa que a gente quer fazer é, se você tem algum tipo de impulso, captura ele de alguma forma. Então eu comecei a carregar por aí um caderninho, baixei um aplicativo de anotações no meu celular e simplesmente capturava meus pensamentos. Eu passei a pegar um pouco desse impulso criativo e transformei ele em algo. Esse é, na verdade, o passo número 1. A gente tem esse impulso criativo, a gente quer capturar ele e transformar ele em alguma coisa. E isso faz algumas coisas em você. A primeira coisa que te causa é que nos treina a começar a engajar em coisas que não são videogames. Já que nós já temos esse impulso, a gente não precisa superar nada, a gente pode meio que capturar e começar algum tipo de trabalho. A segunda coisa que isso faz é que nos dá oportunidade para reflexão. E esse é o segundo passo. Então, se você pensar um pouco sobre como a gente pode começar a encorajar nossas mentes a ter os tipos certos de desejo, eu quero que vocês imaginem um cenário. Vamos dizer que um amigo de vocês está, sei lá, fazendo um videogame. E conforme eles vão te contando sobre o videogame, você vai ficando animado também. Então, você começa a dar sugestões tipo, ei, você deveria colocar isso, você deveria colocar aquilo. Vocês dois ficam motivados, vocês começam a conversar sobre, vocês talvez conversem sobre fazer uma equipe. E agora, de repente, aquela animação virou um desejo. E quando você para pra pensar, o que ativou esse desejo? O que ativou o desejo foi o gatilho que o seu amigo te deu. Ele começou a falar sobre fazer videogames. Então, se você quer cultivar o tipo certo de desejo, você tem que cultivar o tipo certo de gatilho. E é por isso que escrever as coisas pode ser tão importante. O que eu comecei a fazer foi escrever coisas e refletir sobre elas. Então eu parava, eu olhava, eu às vezes lia. Isso é onde muitas pessoas param cedo, porque elas tentam capturar esse impulso criativo, mas nunca refletem sobre ele e nunca transformam ele em nada. E o que isso reforça para você? O que o seu cérebro vai de fato aprender é que não tem por que escrever essas coisas, porque você não transforma elas em nada. É uma completa perda de tempo. Você passa 15 minutos escrevendo algo e um ano depois você não fez nada sobre isso. O que o seu cérebro vai acabar aprendendo é que isso é uma completa perda de tempo, a gente não deveria capturar nosso impulso criativo. Então, como que a gente inverte isso? A gente, na verdade, passa tempo refletindo. Se você escreve por 15 minutos e acorda no próximo dia, e você lê o que você escreveu, o que você vai acabar descobrindo é que a sua mente vai ser iluminada da maneira certa, você vai ter mais e mais desejos, vai pensar mais sobre, talvez você se sinta inspirado para escrever um pouquinho mais. Então, conforme você vai refletindo nas coisas, você vai dando ao seu cérebro o tipo certo de gatilho para te deixar animado e que permite você capitalizar sobre esses gatilhos. A segunda coisa que a gente precisa muito aprender a fazer é refletir sobre o que são nossos impulsos criativos. E no caso de coisas como exercícios, você ainda pode refletir sobre. Mesmo que você não se sinta bem, você pode pausar depois que você vai pra academia e você pode se perguntar algumas coisas. Tipo, ok, beleza. Como eu me sinto sobre o que aconteceu hoje? Em vez de ir pro padrão de, nossa, isso foi muito horrível e sabe, eu não vou mais fazer isso de jeito algum. Para, pausa e reflita. Pense de maneira mais crítica. O que você gostou sobre hoje? Quais foram as vitórias? Quais foram as perdas? Porque isso é a coisa doida sobre isso. Se você foi pra academia pela primeira vez e ficou 20 minutos lá, isso é uma grande vitória, certo? Pelo primeiro dia você fez exercício. Isso é uma grande vitória. Mas ao menos que a gente age de maneira cuidadosa e pense de maneira apropriada, o que a gente vai acabar fazendo é punir a nós mesmos por ter ido pra academia. Porque a gente não enxerga como uma vitória. Tudo que a gente vê são as 1000 coisas que a gente fez errado. Tudo que a gente experiencia são esses pensamentos negativos. A gente deveria ter ido um ano atrás, eu deveria ter ficado mais tempo, eu não acredito que eu sou tão fraco, por que eu tô gastando meu tempo? Isso é o que o seu cérebro tá aprendendo. Então, como você muda o aprendizado, você muda refletindo sobre ele. Assim que você passa a refletir sobre o exercício, você vai começar a notar que, peraí, pelo menos eu consegui, e hoje foi uma vitória, consegui 20 minutos, que se eu tiver sorte, amanhã eu consigo mais 20 ou talvez até 25 minutos. Todo mundo precisa começar em algum lugar. E conforme você vai passando por esse processo cognitivo, você vai passar a reforçar positivamente o seu desejo por fazer exercícios. A terceira coisa pela qual vamos falar hoje é, honestamente, originalmente eu achava que isso era besteira. E isso, no caso, é praticar a gratidão. Então, eu ouvi toda essa besteira sobre praticar a gratidão quando aprendi melhor sobre medicina alternativa e especialmente psiquiatria. E mesmo sendo psiquiatra, eu achava que praticar gratidão era uma perda de tempo pra todo mundo. Eu realmente não conseguia entender. Porque na minha mente, e isso é o que eu tinha descoberto na época. Então, ok, todo mundo tá me falando pra eu ser grato, mas por que eu seria grato por essas coisas pequenas quando eu tenho toda essa outra porcaria que eu preciso fazer, certo? Tudo que minha mente via era as coisas que precisavam ser feitas. Eu não posso ficar gastando tempo sendo grato
pela pequenina porção da vida das coisas que eu faço certo, quando eu tenho um monte de outras coisas que eu poderia estar fazendo melhor. Então toda a fibra do meu ser achava que praticar gratidão era uma porcaria. Mas conforme eu fui crescendo e aprendendo, isso é na verdade uma grande parte de cultivar o tipo certo de desejo. Então o que praticar gratidão faz? Então se a gente voltar lá, por exemplo, da academia, vamos dizer que eu fui pra academia por 20 minutos, planejava em 1 hora, e agora eu volto pra casa, eu sinto vergonha de mim mesmo e eu me sinto fraco. Então vamos pausar por um segundo. Será que hoje eu fiz a coisa certa? E a resposta é inequivocadamente sim, porque eu levantei a minha bunda da cadeira, fui pra academia, me exercitei por pelo menos 20 minutos. Isso é muito melhor do que ficar jogando videogame em casa. E mesmo se eu olhar pra coisas como escrever, eu costumava escrever e a primeira coisa que aparecia na minha cabeça é o quão ruim essa escrita é. Eu lia no próximo dia, tentava refletir sobre, e tudo que eu podia ver eram críticas na minha mente. Eu não acredito que é tão ruim, eu tenho tanto trabalho a fazer, e eu só via as partes negativas com o meu próprio progresso. Se você pensar nisso por um segundo, se todo o progresso que você faz enfrenta negatividade na sua mente, quais são as coisas que você vai de fato reforçar? Porque toda vez que você dá um passo pra frente, sua mente te pune por ter feito ele. Então, como que a gente para isso? Como que a gente faz com que, mesmo que a gente vá pra academia só por 20 minutos, certo, é 20, 25 minutos, pelo menos eu fiz, né? A resposta é gratidão. E esse é o grande valor de praticar gratidão. Você precisa aprender a praticar gratidão se e quando você faz um passo certo pra frente, quando você faz algum tipo de progresso, se sua mente grita com você, se ela passa negatividade, se ela grita com você sobre como você deveria ter começado antes, como não é o suficiente, sobre o que as outras pessoas vão pensar, que alguém tá fazendo melhor que você, se sua mente te responde pro seu passo pra frente com todos esses pensamentos negativos, então você precisa aprender a gratidão. Porque conforme a sua mente responde pra esses pensamentos, o que você acha que vai ser reforçado? A sua mente tá te punindo por fazer progresso na vida. Só pensa sobre isso. Isso é exatamente o porquê a gente fica viciado em videogames. Porque sempre que a gente dá um passo pra frente, a nossa mente nos pune pelo progresso. O que a gente vai acabar fazendo? O nosso cérebro aprende, o núcleo accumbens aprende. E a gente pode escrever, malhar, aprender a cozinhar e tentar ser social. Que você lembra que você tentou ser social e você foi preenchido por ansiedade, você foi pra uma festa que ninguém falou com você e foi uma experiência muito dolorosa. Quando você sai de lá, por acaso a sua mente te fala tipo, ei, você fez um grande progresso hoje, certo? Você conseguiu levantar sua bunda, você foi para uma festa e certo, foi difícil, mas você fez bem, maninho, bom trabalho. Mas não é isso que sua mente fala, ela fala nunca mais! E quando sua mente diz nunca mais para progresso, o que ela vai falar para os videogames? Ela vai dizer absolutamente toda hora, só vamos. Então praticar a gratidão é o processo de, sempre que você fizer alguma coisa, reconhecer que há pontos negativos. A gente não tá dizendo que não tem um longo caminho a percorrer. A gente não tá dizendo, sabe, que você não tá fora de forma. Isso tudo pode ser verdade. E você pode pelo menos apreciar algum tipo de positividade. Certo? Você pode dizer, pelo menos eu fui hoje. Assim que você passa a cultivar isso, você vai estar, na verdade, reforçando positivamente seu comportamento. Então, se a gente fizer essas 3 coisas, começando por capturar nossos impulsos criativos ou nossos impulsos, refletir sobre eles e praticar gratidão, o que a gente vai acabar fazendo é reforçando o nosso comportamento na mente. E conforme a gente reforça esse comportamento na mente, o desejo vai ser mudado. Porque da onde vem os nossos desejos? Vem do que é reforçado no núcleo accumbens. Já que videogames são tão bons em reforçar coisas no núcleo Já que videogames são tão bons em fazer com que dopamina seja liberada no núcleo accumbens, que é literalmente a origem do vício, então a gente precisa cultivar os tipos certos de desejo. E a forma que a gente cultiva o tipo certo de desejo é, na verdade, processando da maneira certa os nossos impulsos criativos, refletindo sobre nossos impulsos e praticando a gratidão. Então, eis a coisa louca sobre o vício em videogame. Mesmo quando você faz a coisa certa, a sua mente te pune. E enquanto a sua mente te punir por fazer a coisa certa, sempre vai ser uma guerra que você inevitavelmente vai perder. Para vencer essa guerra, você precisa, na verdade, alterar os seus desejos. E aí a pergunta vira, como que eu altero meu desejo? Esse é o ciclo que vai te levar a um processo de alteração do desejo natural. Quando você começar a capturar seu impulso criativo, quando você começar a refletir sobre o seu impulso e quando você começar a praticar gratidão, esse tipo de progresso passa a ser positivamente reforçado. Quando esse processo passa a ser positivamente reforçado, sua mente quer ele de novo, certo? Esse é o lance do núcleo accumbens. O núcleo accumbens acende, ele reforça o nosso desejo para fazer isso de novo. E esse é o problema com videogames. Eles são tão bons em ativar nosso núcleo accumbens. No momento que ele ilumina nosso núcleo accumbens, ele cria o desejo para jogar videogames amanhã.
Uma forma simples de enxergar isso é quando eu jogo videogames e eu me divirto, o que eu quero fazer amanhã? Eu quero jogar videogames. Agora, se eu jogo videogames e eu não me divirto, eu não vou querer jogar videogames amanhã. Então, o que a gente precisa fazer para cultivar os tipos certos de desejo é, na verdade, pausando, refletindo e praticando gratidão nos nossos momentos durante o momento positivo da vida. Assim que a gente passa a fazer isso, o nosso cérebro vai naturalmente desenvolver desejos que são meio que bons pra nós. A gente vai querer se exercitar. Cara, eu me sinto tão bem depois de me exercitar. Eu realmente gosto de cozinhar, eu realmente gosto de escrever. Eu gosto de estar passando tempo com meus amigos. Nossos desejos naturais vão mudar. E quando nossos desejos naturais mudam, é assim que a gente atinge o estado de um alcoólatra que está sóbrio a longo termo, que nem mesmo quer tocar no álcool. Porque isso é completamente possível. E essa é a sequência de eventos que moldam o seu desejo para que você nem mais queira jogar videogames.